Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Aula com PV, hoje segunda-feira, 19 horas, nesse canal de discussão clínico-científica sobre a odontologia. Eu sou professor de dentística, sou da dentística operatória, sou da dentística preventiva, 22 anos de profissão, 20 como especialista nessa grande área da odontologia, e posso dizer para você que quase tudo que eu aprendi na minha especialização sofreu alteração ao longo do tempo. Para melhor, lógico, a tecnologia ela faz isso, ela nos melhora. No entanto, hoje, pessoal, é um tema que, sinceramente, é um tema que não deveria de ser tão polêmico como ele é. Mas ele não deixa também de ser polêmico porque ele traz diferentes oportunidades de tratamento, diferentes filosofias, diferentes pontos de vista. Sabe aquela situação onde você tem diferentes pontos de vista do mesmo ponto? Esse canal é um canal para você que é da comunidade Dentista Pro e para você que não é da comunidade Dentista Pro. É para você que é da graduação, é para você que é da pós-graduação, é para você que já tem 30 anos de profissão, 40 anos de profissão, 5 dias de profissão. É para todo mundo. É para você que é da indústria, para você que é vendedor de dental, que está ali no balcão aprendendo todo dia. E, eventualmente, pacientes que passam por aqui para entender melhor como resolver seus casos. Por incrível que pareça, muitos leigos assistem esse canal. Como de costume, há mais de 3 anos, todo esse conteúdo vai ficar disponível para você por 7 dias. Então, nesses próximos 7 dias, desfrute, assista mais de uma vez, anote, toma nota. Mas se você quiser assistir todos os conteúdos que eu gravei, tudo que eu gravei, que eu vou gravar hoje, tudo que eu vou gravar nos próximos meses e anos, e tudo que eu já gravei nos últimos anos também, participe da nossa comunidade. Vai ser um prazer te receber lá. Pessoal, para quem quer participar da comunidade, teremos novas vagas abertas, talvez, quem sabe, daqui a alguns meses. Então fica conectado. Tá? Existe um link lá na minha bio, no Instagram, que você pode colocar o seu nome numa lista de espera. E você que é da comunidade, fica tranquilo. Se você perdeu a aula de hoje ou perdeu parte dela, você vai assistir a gravação, porque a aula sempre vai para a plataforma e você fica lá. Enquanto você estiver com acesso, com a sua assinatura em dia, você assiste todo o conteúdo. Dentes anteriores tratados endodonticamente. Esse tema venceu na coleta das informações. Eu fiz uma enquete nos stories algumas semanas atrás e fiz de novo um box de perguntas no stories hoje. Restauração de dentes tratados endodonticamente. Vamos lá, esse é um ponto importante. Eu quero que você tome nota, já vamos pegar um quadro, um papel e uma caneta, vem comigo aqui, ó. Eu tô junto com você, tá? Vamos lá, dentes anteriores tratados endodonticamente. O foco é restaurações, hein? Restaurações. Bora! Pessoal, dentes anteriores. Eu gosto desse papo, hein? Eu gosto desse assunto aqui. Esse assunto é bom. Dentes anteriores tratados endodonticamente. O que a gente tem que prestar atenção? Primeiro ponto que eu tenho que focar. O ponto de esforço mecânico, aplicação de força mecânica em um dente anterior, ela é oblíqua. Se aqui eu tenho a face palatina de um dente superior, aqui eu tenho a face vestibular, e essa é a direção da coroa e raiz, o inferior, ele pode ter, então esse aqui é o inferior, tá? A face lingual do dente inferior. Ele pode ter esse tipo de contato, ele pode ter esse tipo de contato, ele pode ter esse tipo de contato, ele pode ter esse tipo de contato. Ou seja, o dente inferior, ele vai ter uma relação. E óbvio também que esse tipo de contato, ou seja, vou redesenhar essa inclinação da força também é variável de acordo com a inclinação do dente superior. E essa inclinação, esse ângulo, ele vai influenciar em como o momento de força vai acontecer. Então eu tenho aqui o fator força oclusal, incisal, cisalhante, que vai gerar um campo de tensão. Ok. Diferentemente do dente posterior, que a tendência é que em um dente posterior
a força esteja o mais próxima de paralela ao longo eixo. Ok, isso é o resumo do resumo do resumo simplificado das relações interoclusais entre maxila e mandíbula, dente anterior e dente superior e dente inferior. No caso dos dentes anteriores, nós temos essa força inclinada que gera um tipo de tensão cisalhante. Aqui, por exemplo, eu tenho muito mais compressão. De cá, eu tenho cisalhamento e tração. Paulo, o que isso tem a ver com a minha vida? Essa relação entre estrutura e material gerando num campo de tensão-deformação, sabendo que eu tenho o esmalte com pouca deformação e a dentina com um pouco mais de deformação comparado com o esmalte, eu vou colocar aproximado, né? Um pouco mais de deformação do que o esmalte, mas eu tenho resina composta deformando mais ainda. Eu posso ter aqui restaurações cerâmicas. Eu vou fazer uma restauração no dente tratado endodonticamente. E quando eu analiso esse pensamento, essa linha de raciocínio, eu tenho que entender que visualizando um dente anterior por palatina, o acesso endodôntico também é outro critério. Então, o primeiro critério é tipo de força. Você tem que entender isso. O segundo critério é o acesso. Que eu posso ter um acesso mínimo, eu posso ter um acesso convencional. Imagina, endodontia minimamente invasiva. E aqui, endodontia tradicional. Aquela que defende a descontaminação, não somente química, mas mecânica. Então eu tenho que acessar toda a câmara. Eu tenho que ter acesso manual e instrumental em toda a câmara. Eu vou fazer um arrombamento. Então aqui eu tenho menos resistência. E aqui eu tenho mais resistência. Aqui eu tenho uma resistência aproximada, nem mais nem menos. Porque quanto maior o meu acesso, mais frágil é o dente. E nós sabemos que, assim como os dentes posteriores, os pilares da resistência são as colunas mesial e distal. A coluna mesial e distal, que não são cristas, na verdade, não são cristas, cristas estão em dentes posteriores, são os pontos de resistência. E agora nós vamos para o fator 3, o terceiro fator, que são os fatores de enfraquecimento. O primeiro nós já vimos, o acesso endodôntico. O acesso endodôntico. O acesso endodôntico, quando eu falo acesso endodôntico, eu estou falando de amplitude do acesso. Estou falando também do tempo. Há quanto tempo esse tratamento endodôntico existe? Aquela restauração ela é satisfatória? E muita gente fala, o dente estava tratado endodonticamente, funcionava super bem, de repente quebrou, de repente fraturou. Você já parou para pensar que de repente a restauração que faz o selamento da câmara coronária, do conduto, ela pode estar envelhecida? E a interface adesiva também, ele ter perdido o melhor da adesão, que é a formação de corpo único entre material restaurador e estrutura dental. Só que existem outros fatores de enfraquecimento. Observando agora novamente esse dente pela vestibular, sendo um lateral, sendo um canino, sendo um incisivo central, nós estamos focados em dentes anteriores, tá? Eu tenho um fator de enfraquecimento que é a chamada classe 3. A classe 3 enfraquece, porque a classe 3 é uma cavidade que acomete a coluna de reforço proximal. Então você imagina que por palatina eu já tenho um acesso endodôntico, eu já tenho um acesso palatino. Agora eu tenho uma classe 3, eu tenho uma classe 4, eu tenho uma classe 5, que também é um ponto de enfraquecimento,
Por que um ponto de enfraquecimento? Porque a classe 5, normalmente em formato de C ou em formato de cunha, está na região de fulcro mecânico. Fulcro mecânico, onde a força de cisalhamento, então imagina que esse dente está nessa inclinação, eu tenho aqui coroa e raiz, e eu tenho aqui um dente inferior comprimindo. Eu tenho esse ângulo de força. Só que entre a coroa e a raiz, eu tenho uma lesão cervical não cariosa. E uma situação como essa enfraquece a estrutura dental. Lembrei de abrir uma foto aqui para vocês. Uma situação como essa deve ser considerada. Paulo, que situação? Essa aqui, por exemplo. Deixa eu abrir essa foto aqui para vocês. Essa foto aqui vai ilustrar bem o que nós estamos falando. Aqui. Olha só. Vem comigo, hein? Janela. E não precisa ser uma desse tamanho, hein? Eu posso ter situações de enfraquecimento mecânico reduzido, mas nós sabemos, aqui eu tenho um caso de um premolar, não vou entrar nessa situação, mas nós sabemos que no dente anterior nós temos esse ponto de enfraquecimento. O outro ponto de enfraquecimento são as trincas. Veja esse canino com uma lesão cervical não cariosa, que vai receber um tratamento endodôntico. Então, quando eu volto lá no enfraquecimento, nos fatores de enfraquecimento, ocultar, apresentar, parar. Eu tenho classe 5. Deixa eu chamar assim, tá? Uma lesão cervical não cariosa, que pode ser cárie. Pode ser uma cárie cervical, uma classe 5. Uma classe 4, tudo bem, uma classe 4 enfraquece um dente tratado endodonticamente, mas não é o ponto principal. A classe 3 enfraquece bastante, porque tem aquela classe 3 simples, né? Que ela está só na vestibular, e aquela complexa, né? Aquela que ela invade e atravessa para a palatina, a pior delas. Então, existem os fatores de enfraquecimento que eu ainda posso incluir aqui, trincas. Ok. Analisando dessa forma, uma restauração em dentes tratados endodonticamente, em dentes anteriores, o que eu tenho que considerar? Padrão de oclusão, padrão de desoclusão, os fatores de enfraquecimento, a inclinação, o contato, o tamanho do tratamento endodôntico, lembrando que o tratamento endodôntico, deixa eu ver se vocês estão comigo aqui, sim, vocês estão comigo, o tratamento endodôntico, ele remove estrutura de palatino para vestibular. Esse é o sentido de remoção, esse é o sentido de enfraquecimento. E agora você está planejando uma restauração na vestibular, na palatina? O outro ponto é quando você tem o tratamento endodôntico associado com uma fratura. Que talvez aqui venha a ser o nosso ponto mais gritante, né? Então nós voltamos a falar agora de uma classe 4 que pode ser no ângulo, mas eu posso ter uma classe 4 dessa forma, ou assim. Essa com tratamento endodôntico, porque acessou a câmara, essa com tratamento endodôntico devido ao trauma, e essa aqui também pode gerar um tratamento endodôntico devido ao trauma também, a compressão do feixe vasto nervoso. Não é o tamanho da classe 4 apenas que determina se o dente vai ser ou não tratado endodonticamente, é o diagnóstico pulpar. Agora, essa classe 4 foi conquistada como? Roendo unha? Num acidente? Num acidente frontal? Bateu a boca na borda de uma piscina? E aí vem aquela questão, né? O tamanho da classe 4 versus a presença ou não de um pino, né? E aí?
Qual dessas situações eu vou indicar um pino? Na situação 1, na situação 2 ou na situação 3? Porque a situação 3 sobrou 1/3 da coroa. Situação 2 sobrou 60% da coroa. A situação 3 sobrou 90% da coroa. A situação sobrou 90% da coroa. A 3 sobrou 1/3. E a 2 sobrou 60%. É assim que você vai fazer a conta? É assim? Como e quando eu vou indicar um pino? Ou eu nunca indico pino? Lembrando que pino é retentor intraradicular. É para aumentar retenção. Ele não é um reforçador. Ele não reforça. Nós já tivemos aula de pino aqui. Então, a restauração do dente anterior tratada endodonticamente, ela envolve alguns aspectos importantes, alguns critérios importantes. Eu estou construindo essa aula aqui com vocês. Vamos levar isso para a prática, tá? E aí nós finalizamos. O ponto é considerar sempre que possível os fatores de reforço, que é, primeiro, a adesão. A adesão. Sempre. A adesão gerando o que nós chamamos de corpo único entre estrutura dental, ou seja, entre dente e restauração. Depois, polímeros. Por que polímeros, PV? Porque nós estamos falando de perdas parciais até agora. E essas perdas parciais envolvem muita dentina, e o melhor material que simula dentina perdida é resina composta. Segundo, a resina composta é um material de uso direto. Você pode, em cavidades irregulares, você pode reconstruí-las com resina, sem precisar criar expulsividades ou desgastes desnecessários. Então, com certeza, a resina aqui, ela remete a reforço. Porque resina composta tem propriedades como, por exemplo, modulacidade equivalente à dentina. Então, podemos dizer assim, deixa eu apagar isso aqui para ficar de uma forma mais... O módulo de elasticidade da resina é equivalente ou coincidente com o módulo de elasticidade da dentina. O que mais? O que vocês podem me dizer aí nos comentários? O que influencia para reforçar? Vocês estão doidos para colocar um pino aqui, né? Pino? Não. Pino não reforça. Pino não reforça. Pino é para aumentar a retenção. Pino ele aumenta a retenção. Pino é fator de retenção e não fator de reforço. O que mais? Hoje eu posso te dizer que quando você associa, o que seria aqui o correto? Fator de reforço, com certeza, que pesa pra gente. Parece óbvio, mas não é. É o grau de polimerização, né? O grau de polimerização. Porque você fala de dentes tratados endodonticamente e grandes reconstruções com fotoativador de baixa qualidade, não rola, gente. Desculpa, não rola. Não vai dar. Ok. Vamos levar isso para a prática. Parar de apresentar a tela. Compartilhar. Olha só. E aí? Fratura. E mais que 50%. Porque isso que você está vendo aí tem resina. Ainda tem a resina. Dente tratado endodonticamente. Tratamento endodôntico satisfatório. O que nós fizemos? Eu estou considerando, pessoal, que todos esses casos aqui, o tratamento endodôntico é satisfatório, hein? Satisfatório. Tá?
Tô vendo algumas coisas aqui. Olha só. Resina. O remanescente aqui, eu vou limpar. Pina e coroa, PV? Será? Com essa quantidade de estrutura? Que isso, PV? Olha a quantidade de estrutura que tem. Não, porque peraí. Peraí. Se fosse uma classe 3, restaura com resina. Se fosse uma classe 4, restaura com resina. Se fosse uma classe 4 extensa, tem área de retenção adesiva? Tem. Restaura com resina. Porque resina, pessoal, resina é um material dependente de área adesiva. Uma restauração em resina com baixa qualidade de adesão significa zonas de risco, zona de risco de fratura. Ele é um material rígido. Dentro do dente, solto, descolado, vai fazer o efeito cunha que a gente não deseja. É pior. Uma resina mal aderida é pior. Porque ela não deforma. Ela tem um modo de velocidade com a deformação próxima do esmalte. Primeiro, se ela estiver bem aderida. E óbvio, se ela estiver bem polimerizada. Então eu vou seguir aqui com vocês, hein? Seguindo com vocês. O que eu fiz? Peguei um silicone e modifiquei o silicone. Com a Maxi-Cut. Fiz um bisel longo e raso. E vou usar a câmara coronária como área de adesão. Limpo a câmara coronária e faço um selamento no fundo da câmara com adesivo universal e resina flow. Protejo o conduto. E depois, ácido só no esmalte e adesivo no restante. No esmalte condicionado e na dentina. Adesivo universal. E depois, uma concha palatina, utilizando a guia. E depois a reconstrução das colunas, para chegar aqui. Uai, Paulo, você não precisa usar o pino. Gente, não precisa usar pino nessa situação. Aqui não é uma questão de se usa pino, se usa fita. Não é isso. Aqui é mais simples. Aqui tem muita área adesiva. E esse caso está sendo acompanhado. Esse caso está sendo acompanhado por um grande dentista que me encaminhou, inclusive. Tá? Esse paciente é de Ipatinga. E quem mandou esse caso foi o Breno. Breno Figueiredo. Um abraço pro Breno. Então eu tenho uma resina trans, uma forma ultradente trans zircônia. É o que eu quero aqui, resistência. Depois resinas de corpo, olha só, pessoal. 2 resinas de corpo, A1B, confeccionando essas colunas. Utilizei uma matriz metálica convencional, parcial. Depois uma resina de dentina no centro, uma resina de dentina de 3 opacidades, uma dentina então forma. E depois um esmalte de 3 opacidades. Depois um esmalte de 3 opacidades. Ou seja, uma reconstrução de um dente tratado endodonticamente considerando resina e adesão e polimerização. Lá na embocadura do conduto, para preencher o conduto, a dica é uma resina de alto conteúdo de carga e flow, uma Filtech Bulk Flow, por exemplo, ou uma Charisma One Flow, uma Shofu Flow, resina Flow, preenchendo o conduto, mas sem extravasar. Aonde você sabe que se você condensar uma resina convencional vai ficar gap, fenda, bolha. Então você preenche o conduto. Tá aí. Aqui o jogo tá ganho. É isso que você tem que atingir.
Guarda essa imagem. É isso que você tem que fazer. Ok, PV. Entendi. Entendi. Cadê o passo a passo? Esse tipo de caso que eu faço assim no corre, igual esse aqui foi uma urgência, eu não fiz o passo a passo dele. Tá? Vamos pegar aqui um outro caso. Vai estar de cal. Espera aí. Tá aqui, ó. Isso. Deixa eu mudar. Boa. E se ele chegar assim? Se ele chegar assim? Fez um atomo, não tem trinca. Tratamento endodôntico vai ser refeito, refaz o tratamento endodôntico. E aí? Isola, não precisou retratar, então não retrata. Isola. Nesse caso, não, a área adesiva ela não é suficiente para reter uma coroa. Não tem área adesiva suficiente para reter uma coroa aqui. Você pode colocar o que você quiser misturado na resina, não tem. Aqui, lógico que você vai precisar de um retentor. Aqui você perdeu retenção. Lógico que você vai precisar de um retentor. Então você vai pegar ali uma broca do sistema de pino. Selecionei um sistema de pino que chama Splendor, da Angelus. Então ele tem um pino que tem um formato daquele parecido, né, com aquele antigo Reforpost, não é a mesma coisa, mas é um pino que ele é cilíndrico, depois ele é cônico no final, ele tem suas retenções, ele é feito de fibra. Faço a limpeza desse conduto, eu não vou fazer um arrombamento do conduto, é só uma limpeza do conduto. Limpei o conduto, isolamento aqui no limite, mas super invaginado, super certo, super protegido. O que nós vamos fazer agora? Provamos o pino pela altura. Ótimo. Encaixo a luva. Marco, já sei aonde que a luva vai encaixar, ou seja, essa luva ela é feita de fibra. E essa luva feita de fibra, ela ocupa aquele espaço onde o cimento ocuparia se você não estivesse utilizando. Paulo, pode usar um pino reembasado com resina? Pode usar um pino reembasado com resina. Aqui eu optei por usar o sistema chamado Splendor, da Angelus. Tá? Ele já vai fazer parte do meu munhão. Ele já vai reconstruir ali o munhão, a parte coronária. Beleza, o que eu faço agora? Vou limpar tudo. Deixa eu já passar aqui para vocês. Tem que fechar isso aqui, parar, pá, compartilhar a tela, janela. Não, na verdade eu tô aqui. Eu tenho que fazer isso, ó. Como que eu faço esse tratamento, então? Eu tenho aqui a situação de, vamos lá, tratamento do sistema de pino de fibra. Tá? Então, tanto o pino quanto a luva, eu estou aqui falando do Splendor, eu faço álcool, limpou o álcool, eu vou fazer silano, e como eu vou reembasar esse sistema, eu posso reembasar esse sistema com uma resina flow, resina composta flow, ou o ideal é o cimento resinoso. Porque o ideal é o cimento resinoso. Por que o ideal é o cimento resinoso? Porque, primeiro, resina flow não garante polimerização profunda. Segundo, você pode usar resina flow na parte coronária, mas na parte articular não vai funcionar. Ou seja, moral da história, você cimenta com cimento, você cimenta, então toda a parte radicular do conduto, e deixa a resina flow para a parte externa, para a parte coronária. Não vai cimentar tudo com a resina flow. Você não vai ter profundidade de polimerização suficiente. E esse cimento resinoso que eu recomendo para vocês é um cimento resinoso autoadesivo.
adesivo. O autoadesivo aqui, o 200, 7 pp. Você pode usar um Max 100, se você encontrar. PV, mas já me falaram dos cimentos Core, certo? Você tem o True Core da Vigodente. Esse aqui é 3M, SDI, Care e aqui Vigodente. O que é o cimento True Core? Eu mesmo utilizo o cimento True Core. Coroas, parciais. Ele tem indicação para o pino aqui. Qual é a questão? É que ele vai necessitar do adesivo, da polimerização do adesivo e depois do cimento. E quem já assistiu minhas aulas sabe que eu prefiro o caminho mais simplificado. Eu prefiro o autoadesivo nessa questão. Por quê? Porque eu não posso garantir que no fundo do conduto reticular eu vou ter total condicionamento. Mas, se você falar assim, não, eu não gosto do autoadesivo, eu achei o TrueCore um custo-benefício favorável, você vai condicionar somente onde tem esmalte. Nesse caso que eu estou mostrando aqui praticamente não tem esmalte, é só dentina, então é limpar o conduto. Adesivo universal em todo mundo. Só que você vai ter que polimerizar esse adesivo. E tirar bem os excessos antes de polimerizar para que o excesso de adesivo não atrapalhe o encaixe do pino. Se for um pino reembasado com resina, você vai ter muita dificuldade aqui. Com o Splendor é mais tranquilo nesse ponto, porque a luva ela adapta de acordo com a profundidade que você tem de sobra, de espaço. Lembrando que a sobra de espaço é isso aqui, ó. Se eu estivesse visualizando o conduto, imagina que eu estou visualizando um conduto aqui, ó. Eu coloco lá o pino. Então aqui eu tenho um pino, aqui eu tenho a raiz. Todo esse espaço aqui, ó, vai ser preenchido pelo cimento. E nós sabemos que esse cimento aqui em excesso é complicado. Então o que acontece? A luva ela vem e faz isso, ó. Ela ocupa grande parte do lugar do cimento e faz com que o cimento ele seja reduzido no espaço de trabalho. Esse cimento que vai estar aqui nessa região agora, que eu vou pintar para vocês de amarelo, o cimento ele vai estar aqui, ó. Ele vai ser numa espessura menor do que tudo isso aqui, ó. Espaço ocupado pela luva, imagina. E eu tenho o pino aqui no centro. É o que eu vou mostrar agora para vocês. Então veja, vem cá. Paulo, mostra isso aí. Vou mostrar o passo a passo. Então, provei a luva. O que eu vou fazer agora? Limpei o conduto. Limpei o conduto com hipoclorito, lavei e sequei. Injeto o cimento. Estou usando aqui uma Colibri, uma T-Mixer. Tá vendo que a mistura aqui está no formato de T, ó? Uma T-Mixer, uma ponta misturadora da Mixpac que economiza muito material. E ela, você pode dobrar intermediária, você injeta o cimento dentro do conduto. Injetou o cimento dentro do conduto, traz o pino. O pino tá com o quê? Álcool e silano. Mergulho o pino. O pino, limpei ele com álcool e apliquei silano. Esperei 60 segundos e está pronto. Mergulho o pino. Mergulhei o pino. O que eu vou fazer agora? Venho com a luva. E a luva tem o quê? Limpa com álcool e silano. Desço todo esse processo. Quando eu encaixo, chega a extravasar cimento aqui, ó, entre o pino e a luva. Porque o cimento, ele vem do conduto e ocupa todo aquele espaço. Ou seja, não fica um espaço vazio entre o pino e a luva. Fica ocupado por cimento resinoso. Agora, eu posso tirar esses excessos de cimento aqui, fotoativar esse cimento e fazer uma reconstrução com resina flow, aonde eu vejo que tem retenções, tipo nas interfaces e tudo, e depois eu venho com a resina convencional, abraçando toda a porção coronária do pino. Veja, o cimento, sendo um dual, você tem que esperar pelo menos 3 minutos
Tem autores que falam 4 ou 5. Pelo menos 3 minutos é o tempo que você tem que esperar, pessoal, para que esse cimento tome presa química. Não vem com a luz direto, senão você perde o melhor da presa química. Estou aplicando agora um adesivo universal. Posso aplicar, por exemplo, um silano e depois um bonde, rotativo. E agora eu venho com a resina. Utilizei, posso usar uma resina flow lá na base. Depois eu venho com a resina composta. A1B, A2B. Forma zircônia. Venho abraçando, reconstruindo. Pronto, eu tenho ali dente, pino e resina composta confeccionando a porção coronária. Tá pronto para moldar. Agora, gente, moldar, tocar o barco. Moldar e ser feliz. Ok? Muito bem. Seguir para o preparo. Aqui os pinos e a luva sendo tratados, ó, com silano. Aplicação do adesivo. É isso. O que eu tenho nessa situação, então? Eu tenho nessa situação um corpo único, que é dente. Deixa eu mudar essa cor aqui. Dente. Cimento. Pino. Na parte radicular. Na parte coronária, eu tenho resina composta, pino, cimento e dente na região cervical. São as que nós chamamos de interfaces adesivas. As interfaces adesivas são as zonas de transição de tensão, são as zonas de resistência, são as zonas que levam às grandes dúvidas clínicas, como colar, como lidar, como controlar, como manter. E retentores intrareticulares é um tema que, cientificamente falando, não tem nem o que questionar. Não tem nem o que questionar. Dentes tratados endodonticamente são os desafios para o dentista quando ele não respeita as bases dos princípios. Quando você quer atropelar, aí você vai ter problema. Esse tema ele sempre vem à tona. E eu quero discutir isso com vocês. No momento certo, a hora que você tiver dúvida, você manda a dúvida que eu te respondo. Certo? Muito bom. Estou feliz por estar aqui com vocês. Eu já adianto que o MEPB já não existe mais. Hoje nós estamos com o Dentista Pro Experience. O Dentista Pro Experience vai acontecer em São Paulo. Vocês viram que eu abri um Spotify, eu abri outro YouTube, que é o podcast do PV. Eu abri um grupo no Instagram e tudo isso falando de empreendedorismo, posicionamento e influência, que é o tema do Dentista Pro Experience 2025. O evento da comunidade, dia 20 e 21 de janeiro de 2025, no Centro de Convenções Rebouças. Pessoal, garanta sua vaga e venha. Nós estamos com o lote 1 ainda disponível. Para você que é da comunidade, o link de desconto de 50%, então nós temos 50%. Um minuto que eu tive um problema na câmera aqui. Deixa eu ver o que está rolando aqui com essa câmera. Peraí.
Exato. Cabo. Então, veja só. Dentista Pro Experience está com 50% de desconto. 50% de desconto para quem é da comunidade. E para quem não é da comunidade, ele está aberto ainda com lote 1. Mas, pessoal, o 50% de desconto da comunidade também está no lote 1, tá? Muito em breve, ele vai para o lote 2. Então, já estou avisando vocês. Nós vamos discutir empreendedorismo, posicionamento e influência no evento. E vocês viram que eu abri 3 canais novos de discussão desse tema. Eu queria que você entendesse a importância que nós estamos dando para esse tema. Porque isso, para mim, e para muitos que pensam e trabalham pela e para a odontologia, é o principal fator de diferenciação do dentista. É o conteúdo que não é técnico, que não é odontológico, mas que é importante para a odontologia. Comunicação, persuasão, habilidades, competências vinculadas à gestão, disciplina, congruência, consistência, autoconhecimento, autoconsciência, autoridade digital, ferramenta digital, comunicação digital, posicionamento digital, inteligência artificial. Precisa, irmão. Independente da sua geração. Então, estou fazendo o lembrete aqui, porque depois que as vagas se esgotarem, não adianta depois chegar e falar, PV, não dá, irmão. Tá? Nós temos um limite de espaço. E o Aula com PV segue firme com os temas clínicos aqui. E eu estou muito feliz de ter participado mais uma vez aqui com você numa segunda-feira, em uma aula que é importante para todo o processo reabilitador de um clínico geral. Uma aula clínica, de clínico para clínico, de dentista para dentista. Espero ter te ajudado. Um grande abraço para você, uma semana produtiva, uma semana abençoada, uma semana positiva para você. A gente se vê. Valeu!